Irmãos, sendo assim, abra sua Bíblia lá no livro de Gênesis, capítulo 5. Nós vamos ler pelo menos 3 textos. Porque nós vamos falar basicamente de um personagem bíblico que me chama muita atenção. E que nos traz alguns ensinamentos, justamente. E é muito interessante quando você lê as Escrituras, você prestar atenção nos personagens que vivem um momento. Porque sempre tem um texto, um primeiro texto que é original sobre a vida dessa pessoa. E o mais interessante, quando ela é citada depois, algumas vezes. Quando ela é citada algumas vezes depois por outros, em outras épocas, nós temos que ficar ligados com isso. Porque traz algum ensinamento. O caráter dessa pessoa quer falar alguma coisa. O Espírito Santo quer honrar essa pessoa. E aí que está a grande questão. Qual é a tua função hoje? Qual é o teu lugar dentro da sua família? Na sua geração, que você está marcando essa geração e vai marcar futuramente. Meu pai com 36 anos morreu. E meu pai ainda, presta atenção, meu pai não está vivo, meu pai está na glória, tá? Aqui vivo. Mas o caráter do meu pai, pelo tempo que eu vivi com ele, do que eu vivi com ele, eu não sei de outras pessoas, fala até hoje ao meu coração. Me transtorna, me muda, me transforma até hoje. Se eu perguntar aqui, aqueles que já foram na sua vida, nas suas vidas aqui, muito de vocês são influenciados por isso. Abençoados ou transtornados por isso, dependendo da relação que você tem. Enoque, como nós vamos ver aqui no capítulo 5, é um deles. Pelo menos 3 vezes ele é citado. Primeiro aqui, depois 2 outras vezes ele é citado. E nós vamos ver um pouco do caráter, do estilo de vida de Enoque. E que eu quero trazer alguns ensinamentos para os nossos irmãos. O primeiro texto está aí em Gênesis 5, a partir do verso 18. Diz assim o texto de Gênesis, capítulo 5, verso 18. Aos irmãos que estão aí em casa, acompanhem comigo a leitura também. Sintam-se amados e abençoados por Deus nesse dia. Jared viveu 162 anos e gerou Enoque. Fantástico o significado dele. Fantástico. Por isso que o nome tem um poder que designar significa tornar alguém alguma coisa. Quando alguém dá um nome a alguma coisa, ele quer dar um caráter, um significado. Você designa a pessoa, torne alguém alguma coisa. Por isso que quando nós conversamos com crianças, com pessoas, com adolescentes, nós temos que designá-las. Mostrá-las o caminho do Senhor, porque só a presença do Senhor, só o caminho do Senhor pode torná-las alguém, alguma coisa nessa geração. Quem você está se tornando? De acordo com o mundo ou de acordo com Deus? O que você é hoje é porque você é segundo os valores do mundo ou os valores de Deus? Que presença é essa que ocupa espaço no seu coração? Exigências e circunstâncias, pedidos feitos com exigência, que exige de você a se tornar mais um marionete nessa sociedade, que não tem nada a ver com a transformação do caráter feita pela presença de Deus na sua vida. Jared viveu 162 anos, gerou Enoque. Olha, eu não sei se ela tinha noção do que o nome que ela tinha dado para esse filho dela. Depois que gerou Enoque, viveu Jared 800 anos e teve filhos e filhas. Olha que interessante o destaque, porque só Enoque foi destacado. Existiam outros filhos e filhas, mas porque só Enoque foi destacado. Essa é a grande questão. Homens e mulheres são destacados porque andam com Deus, porque têm um bom testemunho, porque a influência do seu testemunho está sendo influenciado pela presença de Deus. Caramba,
Sabe quando você começa a namorar? Ou você começa a pegar o tique da namorada, a namorada pega o tique teu? Não é assim? Fala do mesmo jeito, não é isso? Começa a andar com alguém, você começa a pegar os tiques da pessoa. Comece a andar com Deus, você vai pegar os tiques de Deus. Todos os dias de Jared foram 962 anos e morreu. Gente, não dá para ficar traumatizado quando a mãe morre com essa idade. Meu pai morreu com 36. Será que Enoque enjoou da sua mãe? Graças a Deus que a minha mãe foi. Não. Presta atenção. Enoque viveu 65 anos e gerou Metusalém, que é outro que viveu pra caramba. Mas olha só, entre todos que foram citados nessa genealogia, olha que interessante o destaque na vida de Enoque. O destaque sobre a sua vida, o destaque sobre a minha vida. Gente, como é bom receber uma mensagem no meio da semana por alguém que lembrou de você, orou por você e manda uma mensagem, um vídeo que lembra de você e que te abençoa. Como a gente se sente amado, sendo destacado para alguém que às vezes nem é da nossa família. Eu gosto. Como é bom você mandar uma palavra de Deus para alguém. Lembrar de uma pessoa e falar, isso é muito bom. E me parece que o autor aqui, segundo os estudiosos, que era Moisés, pela tradição oral e tendo uma revelação divina, começa a registrar a tradição oral, porque até então era a tradição oral, não tinha uma tradição escrita, não tinha nada copiado, nada escrito que pudesse deixar gravado, porque hoje, gente, nossa geração, pelo amor de Deus, não sabe escrever mais não. Eu ainda estou aprendendo. Geração que fica no celular, a hora que pega a mão na caneta não dá conta. Consegue registrar mais nada, não tem tempo, porque tem que ser rápido. E me parece que Deus dá essa dica, o Espírito Santo, como um revelador, dá essa dica. Olha só, ele quer destacar alguém no meio dessa geração. Andou Enoque com Deus. E depois que gerou Metusalém, viveu 300 anos. E teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Há algum mistério nesses números? Nós temos 365 dias na maior parte dos anos, fora o ano bissexto, que nós temos aí 366, não é verdade? 365 anos. Andou Enoque com Deus, e já não era, porque Deus o tomou para si. Vocês têm noção disso? Andou Enoque com Deus, já não era, porque Deus o tomou para si. Meu Deus. Irmãos, eu estava estudando sobre Enoque, e não poderia destacar a vida dele como alguém que é impossível você andar com alguém e não pegar e não conhecê-la, não ter o que falar sobre ela. É impossível você andar com alguém e ter uma caminhada com essa pessoa e não ter um mínimo para falar para ela, nem o mal. Até mal tem que ter. Porque geralmente é assim, a gente pouco conhece as pessoas, ou muito conhece as pessoas, ou mais ou menos, a gente sempre tem algo para falar mal das pessoas. Então, pelo menos, pelo mal que você conhece, ou que você viu, que você está equivocado sobre a pessoa. E geralmente a gente também quer falar mal de Deus, não fala porque teme, mas o nosso coração fala tudo que nós achamos sobre Deus. E não é diferente comigo. Porque eu sempre achei, e às vezes sou atacado com o pensamento de que Deus foi o culpado por ter tirado meu pai de mim. E aí você tem que verbalizar isso para Deus, porque é exatamente isso que está no seu coração, e você precisa dizer com todas as forças. Como se Deus fosse o culpado de ter tirado precocemente uma vida com 36 anos de idade. É impossível você andar com alguém e não falar dessa pessoa. Quando eu era criança, tinha aquela música, né?
Enoque andou com Deus e Deus o tomou, a si tomou. Também com Cristo eu quero andar, tal qual Enoque andou. São músicas de crianças que falam muito. Será que alguém está disposto a andar com Deus? Andar com Deus tem a ver com influência, comportamento. Andar com Deus tem a ver com andar sendo... andar com Deus deve ser muito difícil, é muito trabalhoso. Andar com Jesus também. Os discípulos pensavam e logo Jesus chegava falando o que eles estavam pensando. Não era fácil andar com Jesus. Não obstante, ou melhor, a maior prova disso é que quando Pedro foi, na noite que Jesus foi preso, e Jesus foi levado lá para o pátio para ser julgado e rechaçado, no pátio, ao redor do pátio, alguém viu Pedro e falou: ah, você é um deles. Você fala como eles. Você é um deles. Está vendo? A gente carrega no nosso comportamento, no nosso jeito de andar, no jeito de observar, porque de repente, só ele ali no meio da multidão, dentro daquele pátio, é o que ficava assim desesperado. Então alguém olha para ele, olha, por que aquele cara está olhando com tanto pesar no coração? Aí uma mulher fala: é um deles. E o texto está falando aqui que ninguém estava vendo Enoque, ninguém julgava Enoque por isso. Só o texto que dizer que Enoque andou com Deus. E a relação dele me parece que era só com Deus. Claro que era com outras pessoas, mas entenda. O destaque do texto quer dizer exatamente revelar o andar de Enoque. A vida que aquele santo homem viveu tem que ser tomado, tem se tornado um desafio para todos os cristãos de todas as épocas. Para nós, dessa presente geração, o seu exemplo torna-se muito vivo, pois nos inspira, desafia-nos à intimidade com Deus, que é possível, não obstante os dias atuais serem tão adversos, isto como os dias de Enoque. E é verdade, se você for ler o verso 22 do capítulo 6, assim, ou melhor, o verso 26 do capítulo 4, que é o último versículo, fala assim, ó: a Sete nasceu-lhe também um filho. A Sete, nome, né? Nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Olha só que interessante. Daí se começou a invocar o nome de Deus, do Senhor. Dessa geração para frente aqui começou uma geração que invoca o nome de Deus. A possibilidade de invocar a presença de Deus era para todos, mas poucos aproveitaram fazer isso na sua geração. Presta atenção. Como hoje. Antigamente o Espírito Santo, numa leitura teológica, um pouco mais minuciosa, a gente vê que o Espírito Santo se manifestava pontualmente sobre algumas vidas no Antigo Testamento e era esporadicamente. Não era de forma ininterrupta, não era como o Pentecoste que foi derramado e está no nosso meio. Ainda o Espírito Santo está no nosso meio. Ainda o Espírito Santo está no nosso meio e está disponível. E é ele que convence esses homens. Por isso que nós vemos alguns personagens em cada contexto. Na história bíblica, a gente vê que algumas pessoas foram pontuais e se destacaram com essa presença de Deus na vida delas. Eu gostaria muito que meus filhos, depois lá na frente, existindo ou não, falassem: meu pai andou com Deus. Do jeito dele grosso, chato, que irritava a gente dentro de casa, mas é um homem que andou com Deus. É um homem que invocava Deus. Enfim, eu posso falar um pouco disso sobre meu pai. Interessante que a fala de um filho do pai é diferente de todas as outras falas de outros que o conhecem. Não é verdade? Quando um filho fala sobre o pai, ele fala com uma propriedade de intimidade, de valores profundos.
É diferente do vizinho. Sabe? É diferente. E que pode falar muito bem até. Ou pode falar mal. Mas é diferente. Enoque é um cara que andou com Deus e tinha muito o que falar sobre Deus. Existe um livro de Enoque, que não entrou aqui no cânon, que traz muitas revelações. É um material de pesquisa muito profundo, coisas que são verdadeiras ali. Tanto que Judas, lá na frente, vai dizer, nós vamos ler o texto, que ele profetizou no meio de uma geração corrupta, e profetizou exatamente quem vem depois, Noé. E o que aconteceu na geração de Noé? A corrupção instalada. Me parece que dentro desse livro aqui, a gente vê alguns personagens que, porque eu não sei, eu até acho assim, Deus, o Senhor que deve ter escolhido para mostrar que é possível andar contigo e aguentar a tua presença. Porque andar muito tempo perto de uma autoridade que sabe tudo, e que é difícil porque a gente não pode errar, se a gente erra a gente vai ser disciplinado, repreendido. Mas a gente esquece também quem sabe tudo. Tem que ter misericórdia. Obviamente que Deus teve misericórdia de Enoque, Enoque pecou, mas não obstante não saiu da presença de Deus. Essa não é a questão, né? Você pecou, foge daqui, você não vai andar mais comigo, não é assim. Mas enfim, aquele homem viveu os seus muitos anos rodeado de violência, perversidade, materialismo, maldade e deslealdade. Gênesis 6:17. Dias muito semelhantes aos nossos. No entanto, conservou a sua integridade como homem de Deus. Aquela situação de trevas foi a oportunidade da luz divina resplandecer mais intensamente por aquela vida totalmente entregue ao Senhor. O primeiro ponto que eu quero destacar é sobre o andar de Enoque, que revela o seu caráter. O andar de Enoque revela o caráter dele, as marcas. Meus irmãos, prestem atenção. Só tem uma palavra no grego, no Novo Testamento, para caráter, que é para Jesus. Caráter. Que fala que Jesus, lá em Hebreus 1, ele é a expressão exata do ser de Deus. Expressão exata significa caráter. Ele é a matemática perfeita, exata de Deus. Ele, de fato, não pecou. Mas Deus nunca também fechou as portas ou se privou de dar a chance de outros andarem com ele e serem formados no seu caráter. Aliás, Deus, é para isso que Deus existe, para nos ajudar, agora, principalmente no Novo Testamento, através da figura de Jesus Cristo, para nos ensinar a ser o filho que Deus quer. E Deus nos aceita porque existe o filho dentro de você, que forma o seu caráter. Por isso que alguém diz que o formato da porta do céu tem o formato de Jesus. Aí você fica perguntando, mas se Jesus é magrinho, eu sou gordinho, eu estou ferrado. Não tem nada a ver. Não é física. Não é estética, mas é caráter espiritual. Se você tem o caráter de Cristo, certamente você vai passar pela porta do céu, amém? Porque eu sou a porta. Quem entrar por mim, salvar-se-á. Entrará e sairá e achará pastagens. Andar com Deus implica ser comprometido, responsável, ter caráter. Não é um encontro esporádico, quando tudo vai bem, ou um encontro numa reunião animada, quando a presença de Deus é confundida com manifestações, orações, ou um espetáculo em que o homem faz o show com gritos, com cânticos e incitações. Está entendendo o clima, o cenário que nós vivemos hoje? Aqui é o andar sozinho. É a insistência de um homem, de uma mulher que faz de tudo para andar e começar o dia andando com Deus. Amém? Eu escrevi algumas coisas, mas eu estudei essa palavra andar aqui. A palavra para andar no hebraico é halaká. Halak, na verdade. Significa andar, ir, prosseguir. No hebraico, significa revelando a direção no caminho.
Você anda, conforme você vai andando, vai revelando a direção no caminho que você está fazendo. Você pode andar do jeito que você quer, revelando o caminho que você quer, você pode andar no caminho já destinado, amém? Quem anda com Deus, me parece que segue os caminhos de Deus. No caso aqui, andou com Deus, falou assim, então eu revelo a direção para o seu caminho. Quando fala que Enoque andou com Deus, está falando assim que Deus revelou a direção para ele no caminho. Essa palavra ela vem de uma raiz muito interessante que significa carregar, trazer, partir. Ialak, mãos para o alto carregando. Meu Deus, presta atenção. Alguém que carrega alguma coisa, faz assim, ó. Mãos para o alto carregando. O que o texto diz? Enoque andou com Deus Enoque, já não era porque Deus o tomou? Deus colocou ele no bolso. Ande com Deus, certamente Deus vai te pegar, amém? Deus vai te arrebatar. E esses arrebatamentos que Deus faz com a gente são momentos de cura profunda na alma, nos sentimentos, para nos curar no meio e nos fazer continuar nesse mundo andando com Ele, porque certamente não foi só esse momento esplendoroso que Noé teve muitos momentos, porque andar com Deus ali é sempre Deus retirando algumas coisas de dentro de nós primeiro, para depois você ser limpo, Deus tomar você puro. Essas invasões de Deus, tirando de dentro de nós as mentiras, os enganos, os traumas, as fissuras, as divisões, as rupturas emocionais, sentimentais, afetivas. E é isso que forma o nosso caráter. Andar com Deus gera transformação. E olha que interessante, diz o texto que Enoque andou com Deus, né, no verso 24, e eu falei aqui a palavra, né? E já não era, e essa palavra já não era, significa nada, já não era nada, cessou, já não era. Ele andou com Deus, já não era, olha aí, nada, cessou. Por quê? Porque Deus tomou para si. Mas olha só essa palavra. Não teve ninguém, ele se tornou incontável, não tem mais para contar, porque eu tirei. Esse papel que eu acabei de tirar aqui, não está mais aqui, não dá para contar com ele. Já não era, significa exatamente isso. Ain, Deus com as mãos, olha, força das mãos na semente, exatamente isso. Em outras palavras, é Deus escolhendo com as mãos uma vida. No meio de uma fruteira, é isso? Deus escolheu a fruta que ele quis e tirou. Já não era. Já não é mais. Já não está mais ali. Deus colhendo com as mãos uma vida. Vocês têm noção de viver essa realidade de Deus tocando em você? Uma realidade espiritual. Deus quer tocar em você, amém? Deus escolheu você para uma vida. Você é uma vida colhida por Deus. Você é uma semente que Deus quer ver fruto, 30, 60, 100 por um. Entenda isso, no seu ministério, onde você está, na sua casa, no seu trabalho, ou no ministério na igreja, entenda que você é mais um colhido por Deus para estar naquele ambiente, para gerar outras vidas. Haverão outros Enoques escolhidos por Deus. Já não era porque Deus tomou para si. Olha que interessante, tomou aqui significa levar, sacar, obter. Olha só que interessante, gente. Lakash no hebraico significa do alto, no tempo certo, para o lado de fora. Meu Deus, do alto, no tempo certo, porque quando Deus nos toma para si,
Deus faz sempre no tempo certo. Então, se eu reclamar com Deus que meu pai foi antes do tempo, eu perco. É a pergunta da vida, os dilemas da vida. Por que ele foi tão cedo? Tinha tanto tempo para viver. Eu já vivi pelo menos 9 anos a mais que meu pai. Já conheço os meus filhos um pouquinho mais do que meu pai conheceu os dele. E hoje, eu sempre falo aqui, como é importante você, e é uma crise, né? Você viver hoje como se fosse o último dia da sua vida. Não obstante, você tem que planejar, projetar também nesse último dia da vida. Pensando, eu vou viver hoje, vou amar hoje, vou perdoar hoje, eu vou andar com Deus hoje. Se ele resolver no tempo dele me tomar, está tudo certo. Eu lembro que meu pai estava saindo do quarto. Minha mãe falou assim, leva o Guto com você. Eu falei, não vou levar o Guto porque ele fica pedindo as coisas e eu não vou ter dinheiro para gastar com ele lá. Eu carreguei isso e carrego até hoje isso, como alguém que, falei assim, mas eu, quando viajava com meu pai, eu não ficava pedindo as coisas, pelo menos eu não lembro, né? Minha mãe pode dizer. Enfim, eu estava ali do lado da minha mãe, na cama, enfim. Aí ele falou isso e foi embora. Foi para não voltar mais. Isso, com o tempo, vai passando nossa mente para aí. Então, eu não fui porque eu era pidoncho, né? É claro que depois eu fui ver, não sei se meu pai sabia que estava desesperado, não sei. Mas um dia antes até falou para mim, cuida da sua mãe, cuida dos seus irmãos, vá onde eles forem, cuida dos seus irmãos um dia antes de morrer. Eu, com 9 anos, cuidar da minha mãe e dos filhos, cuida você, miserável. Aí, ele falou no outro dia, saindo para viajar, eu não vou levar o Guto. E eu sempre ia, porque era, mesmo estudando na época de estudo, eu ia, no dia de aula eu ia, e estava de greve os colégios estaduais do Paraná. Então, para mim, greve era férias. Eu poderia ter com ele, mas eu não fui. Graças a Deus. Meu pai teve um acidente, teve um ataque cardíaco. Foi o laudo, né? E ele perdeu a direção, caiu num barranco lá perto da cidade dele lá. Eu lembro até que meu pai brincava comigo quando viajava com ele. E ele falou assim, pai, se eu morrer agora, Guto, filho, o que você vai fazer? Pai, eu não sei. Eu falei, eu vou te ensinar então, você vai subir aqui. E me ensinava a dirigir no meio da estrada, com 9 anos de idade. Loucura. Então, essas coisas marcam a vida da gente. Assim, quem sou eu para controlar e segurar a vida das pessoas, eu com 9 anos de idade? Se eu não creio em alguém maior do que eu, que é maior do que meu pai, para controlar tudo isso aqui, que Deus tira quem Ele quiser no tempo que Ele quiser a nossa vida, vocês entendem isso? E que a gente vai ter que saber lidar com a vida sem as pessoas que a gente amou um dia. A questão o que nos anima a continuar caminhando é andar com Deus. Porque individualmente cada um que tem um chamado. E quem não sabe o seu chamado, não sabe para onde vai. E quem não sabe a sua missão, não sabe o que faz. A gente precisa ter a visão de Isaías do trono de Deus. Me parece que isso aqui era uma realidade presente na vida de Enoque, que andava com Deus. Sempre revelação, sempre direção, sempre caminho para trilhar. Embora a animação, as emoções se elevem, né, no nosso mundo de hoje, com os melhores dias das bolsas de valores, o caráter não é atingido para dar força. No dia a dia, o cultivo da comunhão com Deus, somente com a comunhão com Deus, e na responsabilidade de uma vida autêntica. Entende? O que forma o teu caráter
verdadeiramente saudável é caminhar com Deus, amém? Caminhar com Deus. Viva hoje como se fosse o último dia da vida de vocês. Ande com Deus hoje. Você vai ver que vai ser diferente. Dentro desse ponto, o andar de Enoque revela o seu caráter. O caráter de Enoque revela um andar de sinceridade. A sinceridade é a prova de fogo de um verdadeiro caráter. Quando Deus ordenou a Abraão que andasse na sua presença, está vendo? Possivelmente, ou provavelmente, pela tradição oral, Abraão também foi exortado por Deus a andar, anda na minha presença e ser? Abraão vem depois, certo? Abraão vem depois de Enoque. Certamente, pela tradição oral. Abraão ouvindo sobre os patriarcas, deve ter ouvido sobre Enoque, que foi um homem diferente na sua geração. Não é à toa que Enoque vem da palavra Hanak, treinar, que forma a palavra Roque, que significa coach. O que o coaching faz? Ele treina, ele organiza, ele separa, ele administra, ele treina pessoas. Já existia coach aqui, há muito tempo atrás. Enoque foi separado para isso, foi treinado para isso. Olha que interessante, ele foi treinado para isso. O significado de Enoque significa consagrado. Significa dedicado ou iniciado. Quem anda com Deus é aquele que inicia o caminho de mistério. Misterion significa iniciação. Ele já começou a sua vida no mistério de Deus. Andar com Deus é uma vida de mistério. É ir para lugares e fazer coisas que nós não sabemos que pode acontecer. Eu faço um desafio para todos vocês aqui, hoje ainda, e amanhã de manhã. Só faz isso para Deus. Deus, eu quero andar na tua presença. E deixa eu ouvir a sua voz, porque eu quero fazer o que o Senhor quer que eu faça. Você vai ver o trabalhão que você vai ter. Você não vai aguentar. Muitos não vão aguentar no primeiro momento. Você vai ver, porque se você ouvir que você tem que dar o seu carro para alguém, tu está ferrado. Você entende isso? Exatamente isso, pode acontecer isso. Não, Deus não faz isso. Deus não vai deixar eu a pé. Por que não? Meu filho andou a pé 33 anos. Miserável. Andar com Deus é perigoso. Andar com Deus é ter experiência. Por isso que andar com Deus, a gente tem que ser sincero. Deus, não dá meu carro não. Por quê? Porque eu vou ficar sem carro, Deus. Tá bom então. Então dá um dinheiro para ajudar a comprar o carro por outro. Você viu que na conversa a gente pode mudar? Mata o seu filho. Vou matar. Não, Abraão, não vai não, porque você já matou no seu coração. Eu sei muito bem que você já matou o seu filho no seu coração. Porque antes dele ser o filho do seu coração, ele é o meu filho da promessa. Com ele eu vou dar sequência às gerações. A sinceridade é a prova de fogo de um verdadeiro caráter. Quando Deus ordenou a Abraão que andasse na sua presença, requeria dele também a sinceridade. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, exorta-os a serem sinceros, e aqui sincero significa aqueles que são provados pela luz do sol. Sincero significa sem cera que emenda o vaso quebrado. Não andem comigo achando que está tudo certo e está tudo errado. Porque a luz do sol julga as rachaduras que existem em vocês. Sinceros para os dias de Cristo no meio de uma geração pervertida. Eu pergunto para você, o seu caráter está produzindo sinceridade? Entendeu? O seu caráter está sendo produzido sinceridade? Presta atenção. Quando Deus está perto de você, Deus que é a luz da justiça, o sol da justiça. Porque assim, o vaso quando era vendido para o cara que queria comprar o vaso para revender, alguém chegava lá de casa, trazia um vaso desse aqui, por exemplo, botava lá e o cara ia ver se o vaso era verdadeiro.
sem cera. Sem cera quer dizer sem rachadura. Sem emenda com cera, certo? E ele pegava o vaso e colocava contra a luz do sol. A luz do sol mostrava se tinha rachadura ou não, se tinha cera ou não. Quem anda com Deus, anda com a luz do mundo, amém? Então não tem como andar com Deus com rachaduras. Deus vai emendando, transformando você. A pergunta é, existe sinceridade na sua comunhão com Deus? Ao ponto de você dizer assim, Deus, eu não quero dar meu filho. Eu não quero dar meu carro. Deus, eu não quero ajudar. E você vai ter que ajudar pessoas. Ande com Deus, você vai ver como é trabalhoso. Mas é prazeroso. Quem começa a entender, o andar com Deus, começa a entender que é a melhor coisa do mundo. Porque Deus vai conquistando tudo que você é. Te ajudando a dar tudo que você tem e ajudando tudo que você pode fazer. Tem e faz. O que você é, o que você tem e o que você faz. Então, quando Deus toma você, Enoque não discute com Deus aqui. Não, eu tenho conta para pagar. Meu filho, deixa essas contas para lá. Mas a conta vai ficar para minha esposa, não tem problema. Eu supro a necessidade da sua mãe. Meu pai, quando foi, meu pai comprou um carro, meu pai tinha uma Brasília amarela, dos Mamonas Assassinas. Naquela época, em 86. Meu pai visitava, era um viajante, de comerciante e vendedor. E ele estava, naquele ano, montando a empresa dele, mas ele não tinha montado ainda. Então, ele falou, preciso comprar um carro para me apresentar melhor. Ele comprou o carro do ano naquela época, que era o Premium. Comprou um carro bonito lá, tal, não sei o quê. E 6 meses de uso, ele faleceu. Antes dele comprar, ele falou para minha mãe. Falou para minha mãe, né? Dilma. Olha que... Mãe, não fique bravo comigo, mãe. Eu sou Dirceu. Não Zé, mas sou Dirceu. Já falaram que nós somos quadrilha. Essa Dilma, esse Dirceu, Deus só curou, está curando. Deus está... Vamos lá. O meu pai, Dirceu Gutenberg, o Berg, minha mãe chamava de Berg, falou assim, meu pai falou assim, Dilma, eu tenho 2 seguros de vida. Eu não queria abrir mão disso. E eu preciso comprar um carro para mim, para me apresentar melhor e tal. Aí na conversa com a minha mãe falou assim, Berg, compra o seu carro, porque quem segura a vida da gente é Deus. Aí Deus, quem? Eu seguro. Quem segura a vida da gente é Deus. Minha mãe falou isso. Deu 6 meses, meu pai foi embora. Só ficou o seguro do carro, que tinha seguro, né? E voltou. E nós não tínhamos aquele dinheiro do seguro de vida. Então nós fomos morar com a minha avó, os 4, minha mãe, minha mãe, 5, né? Minha mãe e os 4. Passamos 4 anos na casa da minha avó. Minha avó que foi também uma guerreira, nos abraçou, nos amparou. Mas não é a nossa casa. Não é a nossa casa. Eu agradeço a Deus pela minha avó, avó Aurora. E quando minha mãe, lutando 4 anos na justiça para receber a pensão do meu pai. Minha mãe, quando conseguiu, a primeira coisa que nós fizemos, saímos de casa, da casa da minha avó. Fomos morar. Foi quando eu me senti livre. Assim, eu não sei, foi algo diferente. Não que fosse uma prisão, mas foi algo diferente. Agora eu estou com a minha mãe, com os meus irmãos, tenho o meu quarto, enfim. Então, nós não tivemos o seguro de vida, não tivemos nada. Eu sei que é o seguinte, que tudo isso não deixou que a minha mãe, até hoje, não casou. Não casou porque não quis. E também porque a gente lá no começo não queria deixar. Eu tinha um ciúme, rapaz. E minha mãe resolveu cuidar dos filhos e dos filhos dos outros, no sentido de ministério. Minha mãe abraçou o chamado dela, e ela sabia para onde estava indo, e sabia o que tinha que fazer. E então nós caminhamos, e nós continuamos andando com Deus. Todos os 4 filhos,
e minha mãe continuamos andando com Deus. Então, para mim, quanta coisa, junto com os meus irmãos e minha mãe, as conversas que eu tenho com a minha mãe são conversas muito boas. Eu não ligo para reclamar para minha mãe, para falar mal da Thaís. Amor, não fala mal do você também dela para ela, você não. Enfim, não tenho isso. Não uso a minha mãe como um saco de mimimi. Eu converso com a minha mãe sobre coisas da minha vida, da vida dela, de acontecimentos que estão agora acontecendo. E eu vejo Deus se movimentando sobre uma... Gente, tem que ser com uma família. Teu primeiro aí chamado é saber que você faz parte de uma família. Então, ajuda os seus também a andar com Deus, amém? Perca tudo, mas não perca essa chance de cumprir e salvar a sua família. Irmãos, eu tenho que terminar. Segundo ponto aqui, assim, dentro do primeiro ponto, e eu posso continuar depois, o caráter de Enoque demonstra um andar de obediência. Todos nós sabemos que obedecer é melhor do que sacrificar. A obediência prova o caráter do homem e do verdadeiro caráter, e o verdadeiro caráter é demonstrado pela obediência. Certamente, andando com Deus, Enoque ouviu muito de Deus. Não adianta você andar com alguém e não ter diálogo com alguém e não obedecer os comandos de Deus nessa caminhada. Isso nunca vai mudar. Andar com Deus é treino. E para treinar você tem que se consagrar, você tem que se abdicar, você tem que se santificar. Se você treina muito, você vai dar resultado muito no dia do jogo. Se você não faz isso, chega no dia do jogo, você passa vergonha. Ande com Deus. Ande com Deus. Seja obediente a esse Deus. Aconteça o que acontecer, no tempo certo, como sempre, Deus ele resolve catar uns para levar para o seu time lá no céu. Deus resolve, às vezes, escolher uns para a sua glória. Mas enquanto você está vivo, deixa a glória de Deus descer aqui embaixo sobre a sua vida. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. É isso. Traz o reino de Deus para a sua casa. Deixa Deus brilhar dentro da sua casa. Você vai ver quantas rachaduras existem lá e quanto trabalho que Deus tem primeiro para fazer em você, depois através de você. Ande com Deus. Quem anda com Deus pode ser arrebatado a qualquer momento. Amém? Que Deus os abençoe. Vamos ficar em pé. O louvor. Como diz a música, né? Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona e me faz andar. Gente, essa música é maravilhosa. É Deus usando as mãos dele aqui, ó, para tomar os dele, para salvar. Deus quer salvar a sua vida hoje, a sua família, amém? Olha aqui, em nome de Jesus. E Deus quer retirar você desse lugar, desse ambiente onde você não domina. Presta atenção, na desobediência de Jonas. Jonas significa pomba. Jonas foi escolhido para ser um mensageiro, uma pomba, um pombo correio. Já com destino, Nínive. O pombo correio não obedeceu, quis pegar um barco, se esconder no porão do barco, pegar o mar. Todo aquele transtorno levou a ele ser achado do cara do barco lá embaixo, achado pelos homens, retirado pelos homens, jogado no mar, engolido por alguém que domina o mar. Peixe, pomba e peixe. Espírito Santo quer nos levar para a cidade certa. Ele não desiste de nós. Ele quis ir para Tarsis, mas depois no fim levou ele para o lugar dele, lá em Nínive. Em nome de Jesus. O peixe no Novo Testamento,
ictus, Jesus Cristo Theos Huios Soter, Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. Só Deus, só o peixe que domina aquele ambiente poderia preservar uma pomba que não sabe voar dentro do mar, dentro das águas. E é isso que acontece quando você foge de andar com Deus. Quem não quer andar com Deus vai parar em outros ambientes que não dominam. Aí Deus tem que fazer um Enoque, né, na vida de Jonas. Tira ele da boca do peixe e vomita. Miserável. Vai para o seu destino. Não seja... Jonas é um exemplo a não ser seguido, tá? É um exemplo a não ser seguido. Filho pródigo é um exemplo a não ser seguido. Não sai de casa. Não sai da presença do pai. Mas se você se encontra como filho pródigo ou como Jonas, ó, Deus vai fazer você nem tocar no porco como filho pródigo. E o peixe vai vomitar você. E vai colocar você de volta primeiro para Deus, amém? Porque Jonas volta primeiro, depois para Deus e conversa com Deus. Depois ele vai para Nínive e cumpre os propósitos. Ande com Deus. E a qualquer momento Deus pode te pegar. Amém? Vamos entoar esse cântico, depois nós vamos terminar. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar, me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Pai bendito, nós te agradecemos por essa manhã. Pai, obviamente que
O dia está claro, mas pode ser, Pai, que na vida de alguns irmãos esteja muito escuro. Pai, brilhe dentro de nós, apareça dentro de nós, para que nós te conheçamos dentro da gente. Brilhe, Deus, ainda que o sol do lado de fora possa se pôr, brilhe dentro de nós. Para aqueles que estão vivendo talvez uma perda, ou um sentimento de luto, de depressão, de abandono, de exclusão, Deus, apareça. Chama o nosso nome, Deus. Nos retira, Pai, do fundo do abismo e nos traz à tona para respirar. Seja a nossa esperança. Se movimenta, Deus, como Deus que tem desejo de se movimentar. Então, Deus, vem com as tuas mãos na nossa direção e nos carrega na palma da tua mão. Faz isso, Deus, e livra as nossas vidas, Pai, da mentira, do engano, da raiva, do ódio, Pai, da prostituição, Pai, de coisas erradas, falcatruas. Deus, nós queremos ser uma igreja que anda na tua presença, que faz de tudo para andar na tua presença, e nós queremos ver hoje, Pai, por isso dê sinais da tua presença em cada vida aqui presente, em nome do Senhor Jesus. Aonde eles forem comer agora, Pai, no restaurante ou em casas, nas suas casas, no lar, Deus, apareça nos nossos lares. Ainda que tenha, Pai, que desajustar no primeiro momento, mas não tem importância, desde que seja o Senhor que esteja presente, arrumando a nossa casa, o nosso coração, organizando a nossa família, as nossas emoções. Deus, vem, acha esta igreja, Pai, nesta geração aqui em Marília, Pai, e leva-nos em paz para as nossas casas agora. Revista, Pai, a tua igreja com a armadura do Senhor, o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, calçando os pés com a preparação do evangelho da paz, o escudo da fé com o qual nós podemos apagar todos os dardos inflamados do maligno, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica por todos os santos. Cubra a tua igreja com teu sangue e dê ordem aos teus anjos a respeito dela, e que possamos, Pai, ter uma semana abençoada, cheia de milagres na tua presença, cheia de sinais, prodígios e maravilhas. Deus, que seja uma semana diferente, porque estamos andando com o Senhor. Não é o Senhor que está andando com a gente, mas é a gente que está andando com o Senhor, e o caminho do Senhor é diferente do nosso. Então, Deus, mostra esse caminho para nós, e nós sabemos que o caminho é Cristo. Então, Jesus Cristo, venha sobre nós, ande conosco o Espírito Santo e nos leva em paz. Que o Senhor vos abençoe, e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz. E que a graça do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e Pai e a presença do Espírito Santo esteja com você hoje, até a volta do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Dê um abraço do seu irmão, em nome de Jesus.